gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Elt, sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Quem nunca, acho que quem tem uma doença ou uma deficiência vai se identificar com essa frase aqui, ó. Eu não sou tão deficiente assim. Nossa, nem parece que tem uma deficiência. Nossa, nem parece que a Lorena tá doente, né? Então, vamos conversar sobre parecer algo que, assim, as pessoas esperam e falam isso na nossa frente achando ainda que estão nos elogiando. E, na verdade, não, sabe? Então, vamos conversar. Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, por favor. Se inscreve, estou aqui para mais uma conversa nesse vídeo, conversa sincera sobre um tema que tá aí na minha cabeça. E eu queria falar principalmente sobre essa frase, né? Não sou tão deficiente assim, tá? O que isso significa, tá? Calma aí. Eu confesso pra vocês, gente, que essa frase, né? Não sou tão deficiente assim, já foi um motivo, assim, muito difícil na minha cabeça, sabe? Desde que eu descobri, né, que eu era uma pessoa com deficiência. Porque, assim, no início eu fiz a cirurgia, né? Quando consulta não, cirurgia de ostomia. E aí, a partir do momento ali que eu tinha minha ostomia, eu virei uma pessoa com deficiência, né? Então é diferente. Só que eu não me sentia à vontade pra falar que eu era uma pessoa com deficiência, tanto que eu demorei, né, muitos anos aí pra falar. Eu também não me sentia parte dessa comunidade, sabe? Parecia que não fazia sentido na minha cabeça. E eu pensava, cara, não é possível, como assim eu sou uma pessoa com deficiência? Alguma coisa não tá certa aqui, sabe? Eu acho que esses foram meus primeiros pensamentos, assim, que me fizeram começar a criar conteúdo sobre isso para mostrar o quão a gente tem uma ideia e uma visão errada do que é uma pessoa com deficiência, sabe? Porque é uma frase, se for analisar de pertinho, gente, essa é uma frase que tem tantas camadas, tantos pensamentos ali, sabe, errados. Isso foi uma coisa que veio muito forte para mim na minha cabeça, sabe? Logo quando eu comecei a falar sobre a minha deficiência, comecei a buscar os meus direitos como pessoa com deficiência, né? Isso veio muito forte, esse sentimento, assim, sabe? De que eu não deveria ter os mesmos direitos. Eu pensava, nossa, mas será que tá certo? Será que eu posso mesmo usar o banheiro, o PCD? Cara, claro que eu posso, entende? Banheiro é a minha maior necessidade na rua. Por que eu não vou usar? Se tem um banheiro que é feito pra pessoa com deficiência, sabe? Por que eu achava que esse banheiro tinha que ser pra outras pessoas? Sabe? Complicado, né? Complicado esse pensamento. E aí eu queria dizer que isso é muito por uma construção na nossa cabeça. Isso vale, gente, aqui eu tô falando de deficiência, mas isso vale pra quem tem uma doença também, tá? A gente tem uma construção na nossa cabeça que é muito moldada pela sociedade, que é preconceituosa, que fala que, tipo assim, uma pessoa que tem uma doença, ela é uma pessoa, tipo, acabada, feia, que não cuida de si, uma pessoa, nossa, que aquela imagem de pessoa que tá, tipo, no hospital, muito ruim, sabe? Só que, assim, não é assim, entende? A gente tem uma doença, mas a gente tem nossa vida também, entende? Pô, eu tinha 5 anos quando eu descobri que eu tinha doença de Crohn. Eu era uma criança, entende? Uma criança, tipo, você olhava pra mim, você olhava pras outras crianças, tudo bem, eu era mais baixa e bem mais magra, porque eu vomitava muito, mas eu era só uma criança, entende? Então, qual é o estereótipo que a gente tem dessas pessoas, né? Por que quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente imagina uma pessoa de tal forma ou sofrendo, uma pessoa que não consegue fazer nada, uma pessoa que não tem um emprego, uma pessoa que não tem um casamento, filhos? Nossa, quantas vezes eu já vi PCDs que, tipo, não são aceitos porque o pessoal não entende que a gente pode ter filho. Sim, gente, vocês já pararam pra pensar nisso? Eu posso ter filho, entendeu? Eu posso constituir uma família. Pode passar um ano e eu aparecer aqui, tipo, numa casa com uma pessoa que é tipo, meu companheiro, sei lá, parceira de vida. E aí eu tenho filhos, entendeu? Tipo, e essa é a minha vida. E eu vou continuar sendo uma pessoa com deficiência.
mesmo fazendo essas coisas. Porque pessoas com deficiência são, antes de tudo, indivíduos que têm as suas vidas e fazem suas coisas, entende? Gente, a gente vem pra esse mundo de formas muito diferentes, né? E a gente vive vidas muito diferentes, tá? Mas a gente sente as mesmas coisas, cara. Assim, não importa o objetivo que você tenha na vida, mas toda pessoa, ela tem um objetivo de vida, entende? Então, sim, eu sinto vontade de ter um emprego. Eu sinto vontade de trabalhar. Eu também não quero trabalhar às vezes. Eu também me sinto feia, bonita. Eu também não gosto do meu cabelo às vezes. Eu também quero sair, baixar um aplicativo de relacionamento, ter um relacionamento. Eu também quero namorar, casar, ter filhos. Não sei. Eu tô falando coisas, sabe? Viajar. A gente falou sobre isso, inclusive, no vídeo da Coreia, né? Por que a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa que vai estar viajando? Quantas pessoas com deficiência que você já viu, por exemplo, que fazem esses mochilão na Europa, sabe? Tipo, quase nunca, entende? Você quase nunca vê uma pessoa com deficiência que tá aí, tipo, rodando o mundo, fazendo intercâmbio. Por quê, gente? Por quê? Tá? Vou falar o que eu acho pra vocês. Porque tem pessoas que têm uma deficiência, tá? Que nem pessoas ostomizadas, pessoas que têm algum transtorno, tá? Como o próprio TDAH, o autismo. São pessoas com deficiência, tá? São pessoas com deficiência. Mas essas pessoas, elas não se sentem à vontade para falar que são PCDs. Então, muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa é ostomizada. Isso acontece muito, gente. Tem muita pessoa que é ostomizada e que nunca falou sobre isso. Então, assim, a gente acha que aquela ali, ela nem é uma pessoa com deficiência, entende? Por quê? Justamente pelo que eu tô falando agora. Porque quando a gente tem uma deficiência assim, tipo uma ostomia, eu demorei muito tempo pra falar, porque eu falava, tá, mas calma, não é uma pessoa com deficiência, sabe? Ai, nada a ver, isso aí é só na lei, sabe? Eu não sou, imagina, eu não sou PCD. A gente tem quase que uma rejeição, né? A gente não quer ser. E tudo isso, gente, eu falei, essa frase tem muitas camadas, cara. Porque a gente vê pessoas com deficiência ainda como pessoas que são menos na sociedade. Pessoas que vão fracassar. Pessoas que têm alguma falha. Pessoas que têm um problema. Ah, quantas vezes eu já não ouvi as pessoas falando assim: ai, Lorena, eu conheço uma pessoa que tem o mesmo problema que você. Que problema? Boleto pra pagar? O que mais? O que é um problema, gente? Ah, eu acho um grande problema, por exemplo, eu querer ir num show e esse show ser caro, entendeu? É caro. Qual outro problema de vida? Um problema quando eu vou no shopping e não encontro a coisa que eu queria. Isso é um problema, né? Só que, não, entende? As pessoas falam da minha deficiência, falam da minha doença como um problema já. Porque tem um olhar muito negativo com tudo isso, gente. Sério, olha. Pensa um pouco aí você, tá? Pensa se você nunca pensou assim, né? Tipo, quando a gente descobre uma doença, por que as pessoas sofrem tanto descobrindo uma doença, descobrindo uma deficiência? Porque, cara, aquilo mexe com o nosso emocional, mexe até com quase que o nosso ego, sabe? Porque a gente pensa, nossa, cara, estragou tudo agora. Não vou conseguir fazer as coisas que eu queria. Tinha planejado um monte de coisa pra minha vida e olha aí, sou uma pessoa com deficiência. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu faço? Se a gente aprendeu desde novos que pessoas com deficiência são pessoas que não vão conseguir, ou ainda, né, a gente também tem aquele estereótipo, digamos assim, que é muito falado na comunidade PCD também, de tipo assim, tu fala pessoa com deficiência, a primeira coisa que vem na sua cabeça, até por causa do símbolo que foi criado, enfim, por exemplo, é uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, tá? Um cadeirante. Cara, sim, existem muitas pessoas que têm deficiência e que usam cadeira de rodas. Só que também tem pessoas, por exemplo, que não ouvem. Tem pessoas que não falam, tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que têm uma bolsinha na barriga, tem uma pessoa que tem uma bolsinha, um estoma aqui na nossa garganta. Tem pessoas que têm um transtorno psicológico que não necessariamente é um transtorno que pareça fisicamente. Tem pessoas que têm coisas
das mais variadas, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Tem vários tipos, gente, vários tipos de deficiência. E hoje no Brasil, cada vez mais está sendo criado leis que realmente deem direito para pessoas que precisam desses direitos de pessoas com deficiência. No Brasil, tá? Por exemplo, a ostomia, ela foi colocada como uma deficiência por quê? Porque viram ali, né, que uma pessoa que é ostomizada, normalmente ela tem muitos cuidados e necessidades que fazem sentido dela ter garantido tais direitos de uma pessoa com deficiência, entendeu? Então, a gente tem que tirar essa imagem de que uma pessoa com deficiência é aquela imagem da pessoa doente no hospital, entende? Não é, gente, não é. Uma pessoa com deficiência, por lei, nada mais é do que uma pessoa que por algum motivo, por alguma razão do destino, essa pessoa, ela precisa de alguns direitos a mais, digamos, para que a gente consiga ter acesso às mesmas coisas, entendeu? Por que que eu tenho direito a entrar numa cota de faculdade, por exemplo? Por quê? Você fala, nossa, Lorena, mas nada a ver, né? Você consegue ir pra faculdade normal. Nossa, por que isso? Então, eu vou te explicar, por exemplo, o exemplo da minha vida, tá? Que pode ser aplicado para todos os outros casos de pessoas com deficiência, daí cada um com a sua história, tá? Mas eu vou te explicar. Por que que a cota da faculdade me beneficia? Porque, gente, quando eu saí da escola, 17, 18 anos, que é a idade que todo mundo vai pra faculdade, né? Cara, eu estava muito doente. Eu não tava conseguindo ir e ficar 6 horas fazendo uma prova do Enem, por exemplo. Eu não conseguia ir para a escola direito. Meu terceiro ano do ensino médio, eu faltei muitas aulas, entende? Isso tudo pela saúde. Por saúde, gente. Eu tava prestes a fazer uma nova cirurgia. Eu tinha saído de um transplante. Tudo isso dificulta a minha entrada na faculdade, né? Que nem assim, eu saí da escola, eu fiquei 1 ano cuidando da minha saúde, eu não pude ir direto pra faculdade. E aí, com 19 anos, eu decidi que eu ia entrar e mesmo assim eu não pude permanecer ainda, mesmo tendo a vaga, olha só. Eu não pude permanecer porque tem a minha saúde, entende? Aquilo era uma demanda muito grande na minha vida na época. Então, essas cotas, esses direitos, eles nada mais são, eles não são direitos a mais. Eles são apenas coisas que, de acordo com a nossa história de vida, que é assim, várias histórias diferentes, são coisas que a gente precisa, entende? Pra gente ter as mesmas coisas que você aí, que não tem uma deficiência, tem, entende? Você talvez esteja em casa e você, tipo, saiu da escola e você só foi pra faculdade, entende? Não tinha nada ali te barrando. Você só foi pra faculdade. Eu tinha a minha deficiência. Então, a gente tem essas diferenças, digamos assim, mas o fim, o objetivo é o mesmo. Por exemplo, entrar na faculdade. Eu vou precisar entrar por um outro acesso, talvez, porque talvez eu não vou conseguir pontuar super bem numa prova, ou até ir num processo seletivo de faculdade, e outras pessoas vão entrar por outros padrões, entendeu? Então é basicamente isso. E sim, pessoas com deficiência conseguem fazer as coisas e vamos trabalhar mais isso, gente, da imagem que a gente tem e do que a gente acha que é uma pessoa com deficiência, por favor, tá? Você provavelmente tem vários amigos que têm uma deficiência, só que talvez você nunca tenha olhado eles dessa forma. E quando eu falo para vocês olharem seus amigos como pessoas com deficiência, eu não quero dizer para vocês terem pena. A gente não quer ter pena. A gente só quer pessoas que nos entendam, sabe? Pessoas que entendam que realmente tem muita coisa que vai ser complicado para mim fazer na minha vida, sabe? A minha forma de trabalhar, de viajar, de viver vai ser diferente da sua. Eu tenho compromissos que talvez você não tenha. É isso, eu só quero pessoas que nos olhem como pessoas com deficiência, sim. Entendam que a gente tem uma deficiência, mas não desse modo estereotipado e pejorativo que as pessoas têm quando falam de uma pessoa com deficiência. Eu apenas tenho uma deficiência, só isso que significa, que eu tenho uma questão de saúde física, motora, qualquer questão,
de diagnóstico ali, que isso vai me demandar tais coisas no meu dia a dia. É só isso que significa, não é uma imagem, não acho que a gente tá doente, nem toda pessoa com deficiência tem uma doença também, enfim, tá? E eu espero que essa reflexão, ela, assim, entre pra você também, pessoa com deficiência, que tá aí com vergonha de falar que tem uma deficiência, ou se sente culpado, né? Aquele sentimento, nossa, não, mas não, eu não tenho uma deficiência, tá tudo bem comigo. Cara, pode estar tudo bem com você, mesmo você tendo uma deficiência, porque deficiência não é problema. Eu não tenho um problema. Fechou? Inclusive, a minha bolsiostomia, ela nunca poderia ser chamada de problema. Cara, ela é uma solução na minha vida. Não é problema, é solução. Aquelas. Enfim, essa era a conversa que eu queria fazer hoje só pra falar disso, porque é uma coisa que eu penso muito seguido sobre o quanto eu já tive vergonha de falar que eu era uma pessoa com deficiência, mas hoje eu vejo que tava tudo errado a minha visão sobre. Pois é, gente, a gente ainda vive numa sociedade capacitista e até a gente que tem uma deficiência ainda pode pensar dessa forma, tá? Então, um beijo, compartilha essa reflexão com outras pessoas, manda pro seu amigo com deficiência para ele pensar nisso também, tá? Tchau!